Fala, Pedro. Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, amigo? E com você? Tudo bom, tudo bem. Deixa eu só colocar Pontuais, aqui. né? O sino da igreja às 6 horas. 6 horas em ponto, olha lá como a gente é pontual. Obrigado, Mike. E aí, Pedro, como é que você tá? Tudo bem, tudo bem. Estou Que aqui bom. no CRP, no Conselho Regional de Ah, Psicologia. legal. Aí no Estou no centro. centro, por isso o som da igreja de Santa Rita, que é aqui do lado. Mas Bacana. é só agora às 6 horas, depois para. Vai passar. Então, enquanto tá batendo o sino aí, eu vou primeiro te agradecer por ter aceitado o convite, para, enfim, a disponibilidade para a gente poder bater esse papo. Tem muita gente aí acompanhando. Dizer para que quem quiser mandar para as pessoas, para que outras pessoas acompanhem, é só ir aqui embaixo no triângulozinho, no aviãozinho, para quem preferir, e mandar para as pessoas. Bastante gente legal aí acompanhando. Pedro, antes da gente começar, enfim, as apresentações, você contar um pouquinho sobre a sua história, também sobre a minha, eu acho que é importante a gente começar, enfim, ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo, lamentando, né? Lamentando a morte de mais de 23 mil brasileiros agora, né, pelo coronavírus. Aqui no Rio de Janeiro já passou de 4 mil moradores do Rio que vieram a óbito pela Covid-19. Então, lamentar é dizer quanto isso é sério, né? E também lamentar, e aí uma realidade mais do Rio de Janeiro, da onde a gente vive, né? Os últimos casos de bala perdida, né? Que a gente sabe que não são balas perdidas, né? Que tem CEP, tem cor, por acaso, né? Nada por acaso, todos foram em comunidade do Rio de Janeiro, 2 crianças mortas, hoje uma baleada. Enfim, lamentar e lutar através de políticas públicas para que isso não aconteça mais, né? Basta de crianças assassinadas por uma política de insegurança do Estado. Mas, enfim, queria te passar a palavra, que você se apresentasse um pouquinho para a gente começar a bater esse papo. Bom, primeiro eu queria agradecer mesmo assim, o convite para estar aqui, Guilherme. É um prazer enorme poder conversar com você aqui na sua live. Bom, sou Pedro Paulo Bicalho, sou psicólogo há 25 anos, fiz graduação em psicologia na UF, na Federal Fluminense. Logo que eu terminei a graduação em psicologia, eu passei no concurso público, né, para uma instituição que estava abrindo pela primeira vez concurso para profissionais de psicologia, que foi a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Né, ingressei como primeiro-tenente psicólogo da polícia, na primeira leva dos primeiros 50 psicólogos que ingressaram lá. A segurança pública me tomou de um tal jeito, assim, foi incrível poder pensar o lugar da psicologia, né, e construir o lugar da psicologia dentro de uma instituição como a Polícia Militar e do lugar de um psicólogo que passava a ser também oficial da Polícia Militar, né? Então, foi uma experiência muito intensa, a ponto de se tornar a minha tese de doutorado. Eu terminei o doutorado ainda na polícia e logo em seguida fiz concurso público para a UFRJ, onde eu sou professor há 15 anos. Nesse meio tempo eu dei aula em 3 universidades, uma delas na Veiga de Almeida, onde você se formou, mas bem antes de você não tive o privilégio de ser seu professor. Na... Aí hoje eu estou lá no UFRJ, sou professor da graduação em psicologia, do mestrado, do doutorado e do pós-doutorado. E atualmente eu sou o presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Essa é a minha 4ª gestão em conselhos, é a 3ª gestão no Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro e é a 3ª vez na diretoria, mas é a primeira vez como presidente. E tive uma gestão também no Conselho Federal de Psicologia, também na diretoria. E uma gestão, eu não era conselheiro, não fui eleito, mas fui escolhido pela gestão eleita em 2011 para ser o coordenador nacional da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, onde eu tive a oportunidade de fazer bastante coisa que eu me orgulho, né? Uma delas, por ter coordenado a primeira inspeção nacional em comunidades terapêuticas, né, do Brasil, e enfim, e todas as lutas que eu pude me envolver nesse mundo dos conselhos, né? Então é desse lugar assim que vem a minha militância, né? Uma militância que é muito localizada em pensar a psicologia como ciência, profissão e como instrumento de luta, né?
Legal, massa. Tô vendo que tem muita gente bacana aqui, o Newton já mandou aqui um abraço, a Ju tá com a gente, Mário Botelho. Enfim, queria dizer que eu admiro muito o seu trabalho, não é por acaso que eu te chamei para bater esse papo. Como você já disse, eu me formei na Veiga de Almeida, né, em psicologia. Eu atualmente tenho uma militância muito forte com educação, é uma das minhas paixões. Eu sou liderança municipal do Mapa Educação aqui no Rio de Janeiro, enfim, tem diversas iniciativas nesse sentido. Também sou um dos fundadores do Coletivo Judeus pela Democracia, que está tendo uma atuação bastante forte aí na luta por um Estado laico, pela liberdade religiosa. Enfim, queria que você contasse um pouco, Pedro, como é que foi, que a gente voltasse um pouco no tempo para a gente falar um pouco da atuação aí enfim, a sua atuação e também dos psicólogos durante a pandemia. Mas queria que você voltasse um pouco no tempo, e eu acompanhei de perto, né? A gente se conheceu também um pouco ali no mandato do Jean, né? E queria que você falasse um pouquinho sobre como foi esse processo, né, de eleições do Conselho Regional de Psicologia, né? Queria que você contasse um pouquinho essa experiência, o que estava colocado ali, né? O que estava... enfim, a vida é feita de disputas de narrativa também, quais eram as narrativas que estavam sendo colocadas ali. Queria que você contasse um pouquinho esse processo e também falasse um pouquinho como é que foi o início dessa gestão, né? Que logo depois, enfim, foi mudada, eu imagino, de uma forma absurda por conta da pandemia, né? Então, na verdade, as eleições no Rio de Janeiro se deu de uma forma muito parecida com o que aconteceu no restante do país, né? Esse ano nós tivemos eleições para o Conselho Federal e para 24 conselhos regionais, né? Já que a gente tinha um conselho nascendo nessas eleições, que foi o CRP 24, Rondônia e Acre. Então, pela primeira vez, nós tivemos uma eleição para 24 regionais e o federal. Legal. E de uma forma muito parecida, né? Em todo o país apareceram três grandes grupos, né, que se constituíam como chapas, né? Um grupo que se articulou como uma frente em defesa da psicologia, né, da qual eu também fiz parte. A construção de uma frente foi uma experiência muito nova para a psicologia no Brasil, né? Nós tínhamos dois grandes grupos que historicamente revezaram, né, o lugar dos conselhos, dois grupos que se aproximavam de ideais democráticos, né, que se aproximavam de uma psicologia enquanto instrumento de construção coletiva, mas que tinham suas diferenças históricas, né, e por isso era um grupo diferente. Esses dois grupos eles se juntaram numa frente em defesa, né, no entendimento de que havia alguma coisa muito mais preocupante, muito mais diferente do que as nossas diferenças, né? E aí, com isso, nós tivemos um grupo, essa frente em defesa, né, que concorreu às eleições do Brasil inteiro. Nós tivemos um grupo de evangélicos fundamentalistas, né, e eu queria assim, deixar bem explícito que Perfeito. Não estou querendo dizer que todos os evangélicos são fundamentalistas, pelo contrário, nos nossos grupos nós tínhamos e temos, né, conselheiros evangélicos. No CRP do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos evangélicos no nosso grupo, mas que não são fundamentalistas, né? Mas esses fundamentalistas estavam muito em torno das lutas pela aprovação da prática da cura gay, né, da chamada cura gay, né, que são esses movimentos de reorientação sexual, né, na verdade, uma insistência para deixar a resolução 0199, que hoje já possui 21 anos, né, deixar essa resolução inócua, é uma insistência de muitos anos de um determinado grupo de psicólogos e psicólogas, e que nessas eleições eles se constituíram como chapas em diversos estados, né, para o federal e para o Rio de Janeiro também. E nós temos o grupo dos psicólogos que defendem uma ciência neutra, apolítica, asséptica, inodora, incolor, né, uma ciência, né, cuja neutralidade eu particularmente não compreendo, não entendo de que maneira uma ciência ela pode ser neutra, né, de que maneira uma ciência ela pode ser desvinculada do contexto histórico, do contexto político, mas existem aqueles que defendem, né? Então, tinham três grandes grupos, né? Era a Frente em Defesa da Democracia e da Psicologia, os cientistas apolíticos e os evangélicos fundamentalistas.
esses três grupos, né, eles, em praticamente todo o país, eles disputaram as eleições e em todo o país venceu um grupo da frente, né? E isso foi muito interessante da gente perceber, né? Assim, foi uma vitória incrível, né? Não imaginar, nas nossas melhores perspectivas, nós nunca tínhamos imaginado que seria dessa forma. Em alguns lugares foi mais apertada a eleição, em outros lugares foi mais folgada, né? O Rio de Janeiro é um desses bons exemplos, né? Nós tivemos 3 chapas aqui no Rio. A nossa chapa, né, que hoje é a gestão, a nossa então chapa, nós tivemos mais votos do que a soma das 2 outras chapas, mais os nulos, mais os brancos. Legal. Então, somando tudo isso, nós tivemos mais votos do que eles, o que foi, né, para a psicologia de uma maneira mais ampla, uma grande vitória para uma certa perspectiva de profissão, para uma certa perspectiva do que pode ser a luta, né, de um conselho profissional, né? Bacana. Antes de você entrar um pouquinho em como foi o início da gestão, é interessante, né, você falar, porque primeiro fazer essa divisão, né, de evangélicos e de fundamentalistas. Eu acho que essa divisão é fundamental, né, ainda mais quando a gente vive hoje, né, no Rio de Janeiro. Não sei se você viu, mas hoje, ao longo do dia, né, foi decretado a autorização para as igrejas e para os templos religiosos poderem ser reabertos agora, o que, na minha visão, não sei qual é a sua, você pode falar um pouquinho se quiser, é uma responsabilidade tremenda, né, no dia em que a gente passa de 4 mil mortos no Rio de Janeiro pelo coronavírus, a gente colocar atividades religiosas como sendo atividades essenciais. E aqui fala alguém que é da comunidade judaica também, que tem a sua fé, né, mas que entende que o Estado é laico e que o que a gente está vivendo hoje é muito complexo, né, e que a gente não pode simplesmente misturar religião e Estado, religião e política. Então é muito importante, né, que eu acho que essa vitória foi uma vitória muito simbólica, né, foi uma vitória, inclusive, que está do lado, né, da liberdade religiosa, né? Eu acho que isso é importante ser colocado também. Isso é laicidade, né? Isso é laicidade. É o reconhecimento de que todas as religiões são legítimas. E no nosso caso, na psicologia, é reconhecer que a religiosidade é uma parte fundamental na construção subjetiva do humano, né? Nós não estamos de maneira alguma contrários à religiosidade, né? De maneira alguma. Ela constitui o ser humano a partir da sua experiência subjetiva com a fé, né? Com o sagrado, com aquilo que transcende a experiência da concretude. Portanto, a laicidade ela não é contra a religiosidade, né? Pelo contrário, ela é a favor de toda e qualquer religiosidade. É isso. É a favor do fato de que toda religião, ela se for professada com fé e se, né? Enfim, se é uma escolha de um sujeito, isso precisamos respeitar e entender, né, o quanto isso se aproxima da experiência subjetiva, que é o grande campo, né, de discussões da psicologia. Legal, faz todo sentido. Então, queria que você comentasse um pouco como foi, enfim, você falou desse período, né, eleitoral, dessa disputa de narrativa. Queria que começasse falando um pouquinho como é que foi esse início de gestão, né, e principalmente o que mudou, né, o que mudou diante dessa pandemia, diante da quarentena, diante do isolamento, como vocês se adaptaram, se adequaram, quais foram as principais medidas nesse início de quarentena, enfim, conta um pouquinho pra gente. Bom, nós tomamos posse em setembro de 2019, né? Portanto, temos alguns meses de gestão. De maneira alguma, nem nós, nem nenhum outro grupo que concorreu a qualquer cargo político imaginou que enfrentaria uma pandemia, né, como essa, né, com todas as questões relacionadas ao isolamento social. Precisamos nos reinventar naquele primeiro momento. É bom lembrar que a primeira vez que a palavra coronavírus aparece numa reunião de diretoria do Conselho foi no dia 12 de março, e isso foi um dia desse, né? E lá naquele dia 12 de março, as medidas que nós tomamos foi de instalação de álcool gel em todos os andares do Conselho e de suspender os eventos presenciais naquele mês de março. 4 dias depois, a decisão já era outra. Nós já estávamos caminhando para o trabalho em home office,
de uma maneira completa, né? Hoje nós temos 68 funcionários no CRP, todos trabalham em home office. Eu só estou aqui nesse momento, estou sozinho, né? Porque eu precisei vir pegar equipamentos de proteção individual, porque amanhã eu vou fazer uma inspeção no Hospital de Campanha do Maracanã, né? E eu preciso ir com todos os instrumentos necessários, né, para a minha própria proteção. Então eu tive que vir aqui buscar, e aí já chegou a hora da live, eu aproveitei e fiquei aqui mesmo. Né? Mas todos estão em casa, tivemos que reinventar uma maneira de pensar a orientação, a fiscalização, o contato com os profissionais de psicologia de forma remota. Né? Hoje nós já estamos totalmente operando de forma remota. Uma das nossas primeiras decisões foi de reformular a Resolução 11/2018, que é a resolução que permite ao profissional de psicologia prestar serviços psicológicos por tecnologia de informação e comunicação. Ela não foi uma resolução construída para a pandemia, ela é de 2018, né? Nós já vínhamos, né, há bastante tempo pensando sobre isso, sobre esse trabalho do psicólogo por meio de tecnologia de informação e comunicação, mas por conta da pandemia nós tivemos que fazer algumas alterações, como por exemplo, um dos requisitos para se trabalhar de forma remota é a homologação prévia pelo Conselho Regional. O psicólogo ele precisa solicitar um cadastro, esse cadastro precisa ser homologado e é somente com homologação que ele pode trabalhar de forma remota. Para você ter uma ideia, Guilherme, no Rio de Janeiro nós temos hoje 43 mil psicólogas e psicólogos. Né? Isso muito no mais Estado, né? Psicólogas no Estado, Muito mais psicólogas do que psicólogos, somos 87% de mulheres, né, no Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. Somos 43 mil. Até o dia 16 de março, que foi aquela segunda-feira em que começou o processo de isolamento aqui, nós tínhamos cerca de 800 psicólogos e psicólogas inscritos no EPSI, ou seja, tínhamos 800 entre 43 mil psicólogos que já tinham solicitado ao Conselho a homologação do seu trabalho por tecnologia de informação e comunicação. Na primeira semana de isolamento, nós tivemos 20 mil novos pedidos. Uau. Né? Então, não tinha como dar conta disso, então nós reformulamos a resolução e a partir de uma nova resolução, a 4 de 2020, os psicólogos eles bastam se cadastrar e pedir, né, a homologação, e eles já podem trabalhar e não aguardar a homologação do Conselho. Né? Foi o que a gente, de imediato, construiu. Fomos construindo todos os dias, era uma forma nova de pensar a psicologia, coisas que a gente não tinha pensado, não imaginava. E hoje está tudo funcionando de forma remota, inclusive a inscrição de novos profissionais. Né? O formando em psicologia, que cola grau numa universidade, hoje ele pode, a partir da certidão de colação de grau, que pode ser feita de forma remota, também de forma remota ele pode pedir a inscrição no Conselho e a gente manda por e-mail o número da carteira e aí ele pode começar a trabalhar já com isso. Isso foi muito importante devido, inclusive, ao próprio protagonismo que a psicologia passou a ter, principalmente por conta de todas as discussões relacionadas ao cuidado em saúde mental que o próprio processo de isolamento ele nos faz pensar. Né? Exato, eu acho que, enfim, uma pergunta que tinha surgido antes, na verdade, a gente começar a falar, era quantos profissionais de psicologia a gente tinha no Rio de Janeiro, você já até se antecipou. Somos o segundo estado, né, em maior número de psicólogos do Brasil, no país que tem o maior número de psicólogos do mundo. Uau. Nós somos hoje 1.700.000 psicólogos no mundo, 373 mil no Brasil, ou seja, o Brasil tem 20% dos psicólogos do mundo, né? O português é a língua da psicologia do mundo. Notícia boa, que notícia boa. E é o que você falou, né? Assim, eu acho que esse período de quarentena, os elementos têm feito muitas lives aqui com educadores, desde especialistas de educação até professores que estão na ponta. E é um momento muito difícil, né? É um momento em que, de certa forma, as profissões têm que se reinventar, têm que ser reinventadas. Né? A profissão de um professor, por exemplo, imagina, é acostumado a dar aula ali na sala de aula todo dia, ter que se adaptar, né, a novas tecnologias, a esse contato virtual. É tudo muito difícil, é tudo muito inovador. E para a gente não é diferente. Né? A gente também tem que se adequar a esse momento e no momento em que, como você disse, a questão da saúde mental é uma questão que se potencializa muito. Né? As pessoas
dentro de casa, em isolamento social, mudando completamente as suas rotinas. Então, muito importante enfim, que a gente crie artifícios para que a gente continue fazendo. Eu fiz uma live com o professor Will, que é psicanalista também, lá da Veiga de Almeida. Eu estava nessa live. Você estava lá, é verdade. E é isso, né? A gente debateu muito sobre saúde mental, sobre questões como ansiedade, depressão. E é isso, né? A gente está num momento em que é muito importante que as pessoas falem, que as pessoas ponham para fora. E é muito bom, né, que esses atendimentos possam continuar a ser feitos de forma online. E aí eu queria, enfim, perguntar, refletir, trazer uma questão aqui que eu acho que é interessante, que são as iniciativas, né? Enfim, eu falo bastante sobre isso, que a gente, se dá para a gente tirar alguma coisa boa, que não dá, né, dessa tragédia que a gente está vivendo, são essas redes de solidariedade que estão espalhadas aí por todo o Brasil e também no Rio de Janeiro. E, enfim, aqui a gente vê várias redes de solidariedade e também a gente vê muitos psicólogos e psicólogas que também estão atendendo de forma voluntária nesse momento. Né? Eu acho que isso é muito bacana. Eu participo de um projeto, né, chamado Unidos pelos Idosos, em que a gente criou uma rede de voluntários no início da quarentena, no início da pandemia, para poder, principalmente, enfim, de psicólogos, para poder entrar em contato com esses idosos que estão hoje nos asilos, né, nos abrigos, no que a gente chama de LPIs, instituições de longa permanência aqui do Rio de Janeiro, porque eles não podem mais receber visitas, né? Então, você imagina um idoso que já vive numa ILPI, enfim, cenário completamente diferente, não podendo receber nenhum tipo de visita de fora. Então, muito importante, né, esse surgimento de redes de voluntariado, de rede de solidariedade, cumprindo esse papel nesse momento, né? Sem dúvida. O voluntariado, num momento como esse, ele é importante, né? O Conselho Regional de Psicologia, ele não somente reconhece a importância, como parabeniza todos os psicólogos e psicólogas que se organizam de forma voluntária, embora a gente entenda que o nosso lugar, enquanto uma autarquia federal, é de defender que o Estado ele não conte com o voluntariado, mas que o Estado ele perceba a importância desse profissional estar presente, né, em todas as políticas públicas necessárias, né, para o enfrentamento a esse momento que nós vivemos agora. Bacana. A Pri está perguntando aqui, Pedro Paulo, então estudantes psiconcluintes não serão prejudicados? De modo algum. Se concluir o curso, né, e se colar o grau de forma remota, né, na universidade, por e-mail é possível fazer a inscrição no Conselho Regional de Psicologia. A resolução que fala sobre isso é a Resolução 5 de 2020. Nós temos uma live que nós apresentamos essa nova resolução e apresentamos todo o passo a passo do que fazer. Ela está lá no histórico do Facebook do Conselho. É só chegar lá e ver. Massa. O Newton, só estou tentando, são muitos comentários aqui, não passar por nenhum batido. Não bastam as redes de solidariedade somente, precisamos repensar nossas práticas e costumes. Exatamente. Acho que o Pedro falou um pouquinho sobre isso. Pedro, eu queria te perguntar uma outra coisa que, enfim, sempre que eu falo que eu vou fazer uma live sobre a questão da psicologia, a questão da saúde mental, sempre vem muitas perguntas, muita gente querendo saber, né? E o que enfim, você que acompanha isso no seu dia a dia, o que tá aparecendo mais, assim? Enfim, a gente fala muito sobre ansiedade, né? Eu vi um vídeo teu no início dessa pandemia, né, fazendo um vínculo, né, de uma crise respiratória, que é uma crise que a gente está vivendo hoje, com a questão da ansiedade. O que está surgindo mais, assim, nesse momento? São as questões de ansiedade? São as questões de depressão? O que você está acompanhando hoje mais, assim, nesse momento? Então, tem duas coisas que eu acho importante de colocar, né? Essa relação entre psicologia e pandemia tem algo que parece que aparece mais, né? Quando a pessoa leiga pensa na relação psicologia e pandemia, ela logo faz relação com os cuidados de saúde mental que são decorrentes dos processos de isolamento, né? Então, toda uma discussão relacionada à ansiedade, né, que não tem a ver com a pandemia em si, mas tem a ver com o próprio momento e conjuntura política que nós vivemos, né? Que é um momento de incertezas. Incertezas não somente por conta de não sabermos quando é que a pandemia vai acabar, mas incertezas da ordem econômica, né? Incertezas de ordem trabalhista. Né? Nós enfrentamos agora
uma reforma trabalhista que prejudicou muitos trabalhadores do Brasil, né? Então é importante lembrar que nenhum trabalhador precisa se sentir culpado por, nesse momento, estar cumprindo o isolamento. É importante que o Estado ele reconheça, né, a importância, né, do isolamento para os trabalhadores, e tudo isso gera incertezas. E aí, certezas elas vão gerando processos ansiogênicos, né, que, alinhados, né, a toda uma discussão relacionada aos sintomas da Covid-19, faz com que se potencialize os processos de ansiedade, né? Então, se você passa o dia ouvindo falar sobre aqueles sintomas, sabe que entre os sintomas está a dificuldade de respirar, né? Isso faz com que os processos de ansiedade eles sejam produzidos a partir de um gatilho, né, que faz com que você acabe aumentando esse processo, né? Então, isso é o que mais aparece, né? Quando você lembra psicologia e pandemia, a primeira coisa que aparece é essa saúde mental do ponto de vista individual, né? Daquilo Sim. que eu sinto, dos sintomas que eu estou percebendo e tal. Mas eu acho que é importante a gente lembrar que existe uma outra psicologia que é muito protagonista dos processos de pandemia, que é a psicologia que, de uma forma muito contundente, está presente no Sistema Único de Saúde e no Sistema Único de Assistência Social, né? Hoje, nós somos 360 mil, um pouco mais, 370 mil psicólogos no Brasil. Um terço deles, ou seja, mais ou menos 120 mil, somente estão em duas políticas, no SUS e no SUAS. Uau. Nós somos um contingente de psicólogos que estão nas políticas públicas muito maior do que a sociedade aparentemente percebe, né? Porque quando a gente lembra do psicólogo profissional liberal que está no consultório, e esquece que um terço Isso é muito legal. do contingente de profissionais de psicologia no Brasil está hoje nos serviços essenciais, né? Eu só estou indo amanhã fazer uma fiscalização no Hospital de Campanha do Maracanã, porque existe um contingente de psicólogos trabalhando lá, né? Enquanto trabalhador de uma política pública, de uma política de saúde, que pensa a saúde pública enquanto saúde coletiva. Então, existe essa outra psicologia que está presente nas políticas públicas, que se apresenta de uma forma muito intensa num momento como esse, né? E é muito importante chamar a atenção para o Estado em relação a isso, né? Uhum. Se nós não estamos mais presentes no SUS e no SUAS, é porque existe uma emenda constitucional que, inclusive, impede o crescimento do investimento nessas mesmas políticas, né? Então, a gente precisa entender uma psicologia não mais enquanto aquela restrita ao consultório, né? Embora o trabalho de psicólogos e psicólogas no consultório ele hoje seja algo fundamental. Sem dúvida. Né? Mas a psicologia ela não é mais só isso, né? E isso mudou, sobretudo, a partir do final dos anos 80. Até o processo de redemocratização do país, a psicologia era essa psicologia que estava somente nos consultórios. Nós permanecemos nos consultórios, mas fomos ocupando outros espaços, e aí eu queria chamar a atenção exatamente para o espaço das políticas públicas, que nos trouxe algo bastante interessante, que foi a nossa possibilidade de dialogar com as bases sociais, né? Quando o psicólogo está no SUS e quando o psicólogo está no SUAS, isso faz com que aquela psicologia elitista dos anos 70 hoje está comunicando com as bases sociais. Isso faz também com que a psicologia ela seja entendida por um Estado conservador e fascista como uma profissão perigosa, né? Nós não somos perigosos pelo modo como nós pensamos. Nós somos perigosos pela possibilidade que nós temos de dialogar com a comunidade que está lá na base, né? E aí, com isso, a psicologia ela entra numa certa disputa pelo desamparo, muito percebida por um certo modo de pensar a política, né? Então, quando nós, psicólogos, nos percebemos como com essa possibilidade de dialogar com a base, de estar lá com a população, onde a população ela mais precisa, isso faz com que a gente possa se comunicar de outro modo e produzir intervenções também de outro modo, né? Ou seja, toda mudança que a psicologia sofreu no fim dos anos 80 fez da psicologia muito mais articulada ao compromisso social, mas também fez a psicologia muito mais perigosa por isso, né? Por dialogar com as bases e por disputar, sobretudo com as igrejas fundamentalistas, aquilo que nós chamamos de o mercado do desamparo,
que para nós, obviamente, não é entendido como mercado, mas para eles sim. E a gente começa a disputar esse lugar, né? Estar nas políticas públicas é algo de bastante relevância do ponto de vista do diálogo com as bases, e isso faz com que a gente se torne mais perigosos, né? Isso faz com que as nossas resoluções, por exemplo, elas passem a ser muito mais contestadas. A própria resolução que fala sobre orientação sexual, que é a 01 de 99, ela foi promulgada em 99, e até 2009 nunca ninguém tinha se preocupado com ela. Foi em 2009 que começam os primeiros ataques, né? E hoje esses ataques estão, né, acabou o perigo porque o STF em janeiro de 2020 já entendeu, né? O Brasil entende que não há por que pensar cura para aquilo que não é doença. Mas essa foi uma resolução que é um bom exemplo para isso. Ela foi disputada por isso, né? Porque ela dialogava de um certo jeito que esse Estado conservador e fascista não quer que se dialogue. Não, bacana. Queria trazer duas coisas. Primeiro, uma, reforçando o que você falou, que eu acho muito interessante, porque realmente o senso comum enxerga, né, a profissão do psicólogo como aquele que está no seu consultório atendendo e unicamente, ou pelo menos majoritariamente, isso, ponto final. Então, muito interessante você trazer, né, que hoje grande parte dos profissionais estão na ponta, né, estão no combate dentro dos próprios hospitais, muitas vezes. Né, eu acho que é muito interessante quando a gente fala, né, valorizem o SUS, valorizem os profissionais de saúde, os psicólogos estão também aí dentro, né, contemplados nesse... 120 mil psicólogos no Brasil não estão em casa. E não estão em casa porque eles estão nos serviços essenciais, né? Fiquemos em casa, se pudermos, também por eles que estão lá nos serviços essenciais. Né? Exato. Agora, e é importante também lembrar que não houve retração do consultório, né? Pelo contrário, nunca estivemos tanto em consultórios também, né? E uma coisa importante é que a psicologia, num determinado momento histórico, ela entra, né, como no rol de procedimentos da saúde suplementar, e ela passa também a ser entendida pelas operadoras de planos de saúde como parte fundamental de pensar a saúde. Né? Por isso, nunca estivemos em tantos lugares. Né? Somos muito mais em consultórios do que éramos, mas também somos muito mais em outros lugares. A psicologia ela é muito mais plural e múltipla do que era 30 anos atrás. E é isso que faz com que a profissão ela seja do tamanho que ela é. Né? Não é por acaso que nós temos aqui no Brasil a maior psicologia do mundo. Nós também temos no Brasil a psicologia mais diversificada do mundo. Né? E isso é muito interessante a pensar. E devemos isso a muita gente que nos antecedeu, né? E que lutou por isso, né? Que acreditou num determinado mote para a psicologia, que era a articulação com o compromisso social, que lutaram pela nossa inserção no SUS e no SUAS principalmente, mas também nas políticas de justiça, nas políticas de trânsito, nas políticas de educação. Acabou de sair, né, uma lei, né, bem importante para nós, psicólogos e psicólogas, e que, junto com os nossos colegas assistentes sociais, passamos a ser profissionais fundamentais para a educação básica. Né? Um projeto de lei que tramitou por 20 anos, foi rejeitada, né, pelo presidente da República. Foi aprovada pelo Congresso e depois... revertemos no Congresso. Isso foi uma grande vitória, né? Estava até anotado aqui para a gente levantar esse ponto. Porque a gente... Enfim, uma das grandes conquistas... A gente está falando de políticas públicas agora e acho que uma das poucas conquistas, né, que a gente teve aí no final de 2019, começo de 2020, foi essa, né? Que depois de muito tempo a gente conseguiu, com uma grande articulação... 20 anos, né? 20 anos de luta, a gente conseguiu com uma grande articulação, enfim, nesse período inteiro, aprovar, né, no Congresso uma lei que prevê que psicólogos e assistentes sociais, enfim, estejam na rede pública da educação básica. O presidente, né, vetou e a gente vetou o veto dele. Né? Então, acho que isso é uma grande vitória para a psicologia, para a educação e para todo o povo brasileiro. Né? Então, realmente foi uma das grandes vitórias que depois que você falou, né? Depois de 20 anos de muita luta, a gente conseguiu avançar. Isso é muito, Agora, muito, Guilherme, muito assim, por que é importante, no momento de pandemia, a gente chamar a atenção para o compromisso social da psicologia e para o lugar da psicologia nas políticas públicas, né? Existe
Uma série de produções sobre a Covid-19 estão chegando no Brasil e que nos faz pensar de uma certa forma de uma forma muito interessante, né? Existe um filósofo esloveno chamado Slavoj Zizek, que ele apresenta o coronavírus como um vírus democrático, né? E ele é democrático, né, a partir da visão desse filósofo esloveno, porque ele atinge a todos nós da mesma forma, né? Então, todos nós podemos ser contaminados pelo coronavírus, né? Essa é a visão de um filósofo esloveno, né? Que é muito fácil pensar. Por que um filósofo esloveno pensa na democracia do vírus? Porque ele está num lugar, né? A Eslovênia é um país que não possui a desigualdade social que nós temos no Brasil, né? E aí eu queria chamar agora uma outra pensadora, que é uma psicóloga boliviana chamada Maria Galindo, né? Todos os dois textos estão numa coletânea chamada Sopa de Wuhan, né? Que já circulou bastante, está em PDF, muita gente já leu. A Maria Galindo, ela faz um contraponto do Zizek e ela fala o seguinte: a sentença de morte do coronavírus estava escrita na América Latina antes do coronavírus chegar em um avião de turismo. Porque aqui na América Latina, nós experimentamos uma pandemia que não é apenas um vírus, né? É uma pandemia onde o vírus da Covid-19, o coronavírus, ele se encontra com a dengue, com a malária, com a tuberculose. Isso faz com que a gente precise se olhar enquanto país e perceber de que maneira a nossa desigualdade social ela produz um vírus que não se apresenta da mesma forma para cada um de nós. Não é por acaso, Guilherme, que o grau de letalidade dos moradores do Leblon seja de 2,4%, ou seja, a cada 100 moradores do Leblon que se contaminam, né, que se infectam com coronavírus, 2,4 morrem a cada 100. Na comunidade da Maré, a cada 100, 30 morrem, né? O grau de letalidade da Covid-19 na Maré é de 30%. O grau de letalidade da Covid-19 no Leblon é 2,4%. Por que essa diferença, né? Por que 2,4% no Leblon e 30% na Maré, né? Por conta de uma série de questões que se explicam não pelo vírus, mas se explicam por uma desigualdade que já estava lá. Ou seja, na América Latina e o Brasil, sobretudo, o que o vírus faz é escancarar uma ordem colonial que já estava posta, onde uns de nós vale mais do que outros de nós, e no momento de pandemia, uns de nós vai morrer mais fácil do que outros de nós. Então, as políticas públicas de um país desigual como o nosso, elas são fundamentais para se enfrentar o momento que a gente vive, né? Aqui, o vírus não é democrático, como pode ser na Eslovênia, né? E isso é importante para a gente pensar. Sim, é importante a gente falar também, né? E é muito bom que você esteja trazendo isso, porque realmente o Brasil é um dos países mais iguais do mundo e o Rio de Janeiro, eu acho que isso é mais potente ainda, né? Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente pensa em todos os temas, né? Como eu te falei, essas lives de educação que a gente vem fazendo, e aí também, trazendo mais uma notícia boa, que foi o adiamento do Enem, né? Uma luta muito grande dos estudantes, dos profissionais de educação, para que a gente pudesse adiar o Enem, exatamente nesse sentido de pensar nas desigualdades, né? A educação já sofre com desigualdades tão profundas, né? E a gente fazer o Enem nesse momento da pandemia, em que alguns alunos, né, têm um acesso de muito mais qualidade à internet, a pacote de dados, ao estudo mesmo de forma remota, né, ao EAD, enquanto outros, né, milhares, não têm acesso à internet, não têm acesso a um pacote de dados, ou vivem numa casa pequena em que tem um computador para os pais trabalharem, para o aluno estudar, enfim. Eu acho que é o que você disse, né? O Brasil são muitos Brasis dentro de um mesmo Brasil, né? São muitos Rios de Janeiro dentro de um mesmo Rio de Janeiro. E a gente tem que entender essas realidades, é o que você falou, né? Pensar em políticas públicas antes, durante e depois da pandemia, né? Eu acho que o principal desafio que a gente tem no país, também no Rio de Janeiro, é a redução das desigualdades, né? E nesse sentido, é o que você falou, né? O vírus chega de forma democrática no sentido de que ele espalha, né? Mas ele não mata de forma democrática, né? Então, exatamente. Esse é um ponto muito interessante. Os efeitos dele não é
igual como é igual a Sim. forma de contaminação, né? Exato, exato, E exato. é bom lembrar, Guilherme, que assim, a gente vive um momento de pandemia, a gente vive um momento em que nunca fomos tão desiguais, Sim. mas nós vivemos também um momento político que a gente precisa lembrar, né? Nós vivemos hoje, estamos hoje sob um Estado fascista, e eu falo com todas as letras Estado fascista, porque quando a gente fala em fascismo, a gente lembra sempre de 3 grandes pilares do fascismo, né? O fascismo, ele se opera a partir do medo, né? O medo, ele é um operador político do fascismo. Ele se opera a partir do ódio e da construção do ódio que se faz a partir de um outro que é diferente de mim. E ele se faz a partir de uma construção de um regime de verdades onde não é a verdade que está em jogo. E não é por acaso, nós vivemos um tempo de produção de fake news, né? Um momento em que determinadas verdades se espalham sem compromisso com a verdade. Então, num momento como esse, viver um momento de pandemia com o Estado brasileiro espalhando ódio, medo e fake news, isso faz com que o produto desse Estado fascista, e ele é fascista por isso, né? Porque ele se articula a partir dos pilares do medo, do ódio e da não-verdade, o que ele produz entre nós é uma certa vontade de punir a diferença. Sim. Né? Não é por acaso que o mote, né, logo após as eleições, era ninguém solta a mão de ninguém. Sim. Né? Porque nós sabíamos ali já que nós seríamos governados pela política do medo, seríamos governados pela política do ódio, seríamos governados pela política daquilo que não se articula pela verdade, né? E aí, num momento como esse, é fundamental que a gente faça essa análise de conjuntura para pensar o que nós, os nossos lugares profissionais de militância, o que a gente pode pensar e que estratégias a gente pode construir juntos e sempre a partir do coletivo para pensar um modo de enfrentar isso, né? Porque o Estado fascista, ele é um projeto em curso. Sim. Ele não é uma ameaça. Era ameaça ano passado. Hoje ele é um projeto em curso. E não é por acaso, que você falou há pouco do adiamento do Enem, a proposta de adiar o Enem não veio do Ministério da Educação. Não, óbvio que não. Muito pelo contrário. Fizeram aquela propaganda Era terrível. Exatamente o Ministério da Educação que entendia que o Enem não devia ser adiado. Ou seja, é esse momento que a gente vive. A gente vive um momento em que o Ministério dos Direitos Humanos não são a favor dos direitos humanos, o Ministério do Meio Ambiente não é a favor do meio ambiente, o Ministério da Educação não é a favor da educação. É nesse contexto que a gente precisa construir as nossas estratégias. Né? E eu acho que essas estratégias só conseguem ser construídas se forem construídas pela unidade. Se a gente começar a perceber que as nossas diferenças são menores daquilo que nos diverge desse Estado fascista. Foi isso que a psicologia fez ano passado. Né? A criação de uma frente em defesa da psicologia foi no entendimento de que existia um inimigo muito maior do que nós mesmos, e a gente precisava se juntar e se unir para isso, em que pese toda a dificuldade que se tem em relação a isso. Eu acho muito válido que que a gente se constitua a partir das diferenças. As diferenças, elas são ótimas e são muito boas, e sabemos também que fazer a gestão na diferença não é das coisas mais fáceis, mas num momento como esse, isso é estratégia de sobrevivência. Né? Não, a psicologia experimentou isso nas últimas eleições. Né? Sim. Não, concordo totalmente com você. Assim, eu acho que, mais que isso, né, a gente tem que ter a responsabilidade, né, de saber o momento que a gente está vivendo. E aí, antes de passar para o encaminhamento final, eu queria só tratar de mais um assunto que eu acho que é muito importante. O Newton está falando aqui da reunião ministerial. Isso eu quero até passar porque é inacreditável, né? É o que você estava falando. A gente tem hoje ministros, né? O Bolsonaro falava o tempo inteiro que o grande ponto positivo dele era ter formado um super time de ministros. Né? Inacreditável, né? Assim, eu acho que a gente pode até passar batido por isso. E não comparem com reunião de botequim. A respeito de botequins, hein? Por favor. É inacreditável, inacreditável. Botequim não é isso, não. É muito melhor que isso, né? Respeitem a loucura, porque não é louco. Respeitem os botequins. Esse era mais um ponto que eu acho que a gente podia falar. Enfim, são tantos pontos, né? Quando a Regina Duarte, né, uma excelente atriz e uma péssima secretária, enfim,
estragou, enfim, manchou bastante a carreira dela. E aí, quando ela fez aquela fala tenebrosa também na CNN, todo mundo chamando ela de louca. Enfim, aqui a gente pode falar sobre várias coisas, mas eu queria trazer mais um ponto que é um ponto central nesse governo, que é o negacionismo, né? E hoje a gente teve também uma decisão, né, da Organização Mundial da Saúde suspendendo todos os testes da cloroquina. Eu até tuitei lá no meu Twitter, perguntando qual vai ser o próximo remédio que o Bolsonaro vai inventar, né, para virar garoto propaganda, né? Porque é inacreditável, né, que o Bolsonaro, que não é médico, né, longe disso, ainda bem, faça propaganda de um remédio que não tem nenhuma evidência científica que traz resultado. E hoje, muito pelo contrário, né, se mostrou que não traz resultado e que tem riscos aí muito profundos. Então, enfim, é muito perigoso, né? A gente tem um governo autoritário, fanático, que, como você bem falou, como praxe de governos autoritários e fanáticos, tem como política a eliminação do outro, a eliminação da diferença, e um governo negacionista, né, que no começo dessa pandemia tratou ela como uma gripezinha, né, negando a gravidade dela. Um governo que ignora a importância do isolamento social, um governo que inventa, né, um medicamento para mostrar que as coisas estão caminhando e que ignora a ciência, que ignora a pesquisa. É muito perigoso isso, né, Pedro? Sim, claro, né? Sem dúvida nenhuma, né? Porque, na verdade, é um governo que se constitui a partir de dicotomias, né? Ele quer que a gente acredite que existe uma teoria que é dicotômica de uma prática, que existe o individual que é dicotômico do social, né? De que existe uma objetividade que é dicotômica de uma subjetividade. Isso é parte de um projeto fascista, né? O projeto fascista, ele também é negacionista, né? Sim. Ele é negacionista porque ele nega tudo aquilo que se construiu coletivamente enquanto sociedade. Por isso ele é inimigo das artes, ele é inimigo da ciência, ele é inimigo dos coletivos, né? Porque, na verdade, inimigo da vida, ele né? precisa negar. Não, ele precisa negar exatamente para se afirmar como a única saída possível. E aí eu acho que é muito importante a gente pensar que é urgente, né, que a gente consiga organizar forças políticas capazes de criticamente pensar num outro modelo de país, né? Sim. É preciso que a gente esteja atento e mobilizado a essa conjuntura, e é muito importante que a gente reconheça a importância de se reinventar a partir do diálogo, né? Precisamos entender que o diálogo ele é importante até mesmo para que a gente possa se mobilizar e perceber o que está em jogo quando a gente fala que o que nós estamos fazendo é defender a democracia, né? Sim. Pedro, eu queria te agradecer e, para fechar, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre perspectivas de futuro, né? A gente vive realmente tempos muito difíceis em vários aspectos, né? Eu digo que a gente vive uma crise sanitária, obviamente, uma crise econômica que já vinha antes da crise sanitária, mas que se potencializa, né, com a crise sanitária, uma crise ética, uma crise política, né? Então são tempos muito difíceis. Mas queria que a gente terminasse trazendo uma perspectiva positiva, né, para quem tem bastante gente aí nos escutando. Enfim, esse vídeo vai rodar bastante depois. Então queria que a gente terminasse esse encontro dizendo o que a gente espera para frente, né, para esse pós-pandemia, porque é importante a gente falar que hoje a gente vive talvez um dos momentos mais agudos, né, as últimas pesquisas, e é importante que quando o governo federal negue a pesquisa, a ciência, as pesquisas, a gente reforça a importância, né, da ciência e das pesquisas. As últimas pesquisas mostram que junho tende a ser o mês mais difícil, então a gente está vivendo e vai viver os próximos dias o momento mais agudo dessa crise, mas é importante a gente dizer que isso vai passar, né? É importante a gente, até vendo o que está acontecendo no mundo todo, países que viveram crises muito agudas, né, como Itália, Espanha, dentro dos Estados Unidos, Nova York, enfim, então chegaram num platô e estão descendo, e em algum momento isso aqui vai passar também. Então eu queria que você fechasse um pouco aí falando de perspectivas positivas para frente. O que você espera aí para esse próximo período enfim, que a gente vai passar? Guilherme, eu não podia trazer um outro exemplo, né? Um dos livros que eu li agora durante o período de isolamento foi O Carnaval da Guerra, O Carnaval da Gripe e da Guerra,
né, do Rui Castro. É um livro que retrata o carnaval de 1919. Uau. Né? Que carnaval foi esse? Foi o primeiro carnaval depois da gripe espanhola e depois da Primeira Guerra Mundial. Já Qual o nome? Qual o nome do livro que eu vou anotar aqui? O aqui? Carnaval da Gripe e da Guerra. É sobre o carnaval de 1919. Né? Foi o maior carnaval do século passado, ele durou 20 dias. Foi o primeiro carnaval depois da gripe espanhola, depois da Primeira Guerra Mundial. Foi o primeiro carnaval do Cordão do Bola Preta. Uau. Foi fundado em 1918. E foi um carnaval que trouxe a temática, né? Existia uma... Foi o primeiro carnaval em que o samba se tornou o gênero musical hegemônico do carnaval no Rio de Janeiro. Então é um carnaval muito importante, 1919. Né? Como é que eu cheguei a esse livro, como é que eu cheguei a essa temática? Né? Esse carnaval de 1919 será o enredo da Unidos do Viradouro, a escola campeã, né, do carnaval desse ano. Né? Ano que vem, né, se ano que vem tiver carnaval, ou outro ano, o próximo carnaval, seja ele quando for, mas eu espero muito que seja em 2021, eu sou um otimista, o Carnaval da Viradouro vai ser sobre o Carnaval de 1919. Uau. E eu acho que entender a importância desse carnaval na construção subjetiva do carioca, né, e do modo como a gente se relacionou com a festa após uma pandemia e uma guerra, isso faz a gente ter esperança. Né? Não é por acaso que o enredo da Viradouro do ano que vem é exatamente um trecho de um samba de uma grande sociedade. Na época, as escolas de samba só foram fundadas no final dos anos 20, né? A primeira foi em 1927, né? A Deixa Falar. Então, em 1919 não tínhamos escola de samba, mas nós tínhamos os ranchos e as grandes sociedades, e um deles, né, uma das canções, né, era Não há tristeza que suporte tanta alegria. Né? E eu acho que é isso que a gente vai cantar no próximo carnaval. Né? Não há tristeza que suporte tanta alegria, e eu acho que a gente vai ser diferente, nós vamos ter outros valores, vamos nos relacionar com a rua de outro jeito, né? Com as pessoas, com as coletividades. Eu acho que é isso que vai acontecer. E só para fechar, né? Sei que já está no finalzinho, né? Alguém pode perguntar assim, mas o que isso tudo tem a ver com psicologia, né? Eu queria lembrar o terceiro princípio fundamental do Código de Ética dos Psicólogos e das Psicólogas, que é a Resolução 10 de 2005. O nosso terceiro princípio fundamental fala assim: o psicólogo e a psicóloga atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Esse é o terceiro princípio fundamental do Código de Ética dos Psicólogos. Por isso, falar hoje de pandemia, de democracia e da construção subjetiva do momento político que nós estamos vivendo é, sim, falar de psicologia embasado no terceiro princípio fundamental do nosso Código de Ética. Sensacional, sensacional. Terminou da melhor maneira possível. Muito bom falar psicologia política. Queria te agradecer, falar aqui, eu anotei enquanto você estava falando 3 palavras que para mim são muito fortes nesse momento que a gente está vivendo, enfim, de passar para as pessoas que estão nos assistindo também. Uma delas é responsabilidade, né? Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade nesse momento, cada um, enfim, cada indivíduo com a sua profissão, com a sua própria história. Né? Responsabilidade, como você falou, daqueles que podem ficar em casa, ficarem, né? Até para proteger os que não podem ficar em casa. Eu acho que a gente... isso diz muito sobre solidariedade, né? A gente não sair para a rua significa que a gente não está pensando só na gente, mas pensando no outro também. A segunda palavra é paciência, né? Eu acho que esse momento exige, sim, muita paciência. E a terceira, que você falou muito bem, é esperança. Né? Esperança que dias melhores virão e que enfim, esses tempos difíceis vão passar. É isso que está em jogo agora, né? Nós estamos no governo do medo, mas sim, nós precisamos contra-atacar com a esperança. É isso. É isso que está em jogo, Guilherme. É isso. E é no lado da esperança que a gente toca, né? Sem dúvida. Obrigado, o nosso grupo obrigado. É o grupo da esperança. Com certeza. A gente está junto dessa forma, né? Queria te agradecer muito, Pedro, por esse bate-papo. Dizer para todo mundo, agradecer a todo mundo que aí nos acompanhou, que comentou. O Newton está falando, Gui, deixa essa live salva, por favor. Então, já avisando todo mundo, assim que terminar, eu vou colocar aqui no IGTV, então vai ficar para quem quiser assistir no Instagram,
Para quem não tiver Instagram ou quiser assistir em outra plataforma, eu vou colocar no canal de YouTube que eu criei para ir jogando essas lives, é canal do Coen. Então depois quem quiser entrar lá também, enfim, é só entrar. Estou fazendo várias lives aqui, queria agradecer muito, 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 Pedro. Maior admiração por você. Seu trabalho é fundamental para todos nós. Muita gratidão e vamos juntos passar por esse momento difícil, mas sempre juntos. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo. Obrigado. Eu queria dizer que eu tenho um orgulho imenso da psicologia que a gente construiu no Brasil, né? Um orgulho imenso de poder hoje estar nesse lugar de representar a profissão, né? Orgulho de ser psicólogo. Obrigado, pessoal. Todo orgulho. Tchau, tchau. Tchau, Guilherme.